Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com você nesse dia 27 de março de 2024, para juntos lermos a palavra de Deus. Como é bom, como é importante ler a palavra de Deus e como é bom e como é gostoso ler com você que está aí do outro lado. Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vai lá, posta nos grupos do WhatsApp, coloca lá no Facebook, vai no Instagram, coloca, espalha para todo mundo ler a Bíblia conosco. E também deixe aqui um comentário, tá? Por favor, é muito importante para o engajamento do nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e você receberá também nosso momento devocional diário, meditar e orar. Quero ver você aqui no nosso canal, você será bem-vindo ou bem-vinda aqui, é uma alegria muito grande ter vocês conosco. Nossa leitura de hoje será no livro de 1 Samuel, capítulos 4, 5, 6 e 7. Então vem comigo e vamos para a leitura sem mais delongas. 1 Samuel, capítulo 4. A palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Os filisteus tomam a arca nesta época. Os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus tomam a arca. Os filisteus dispuseram as suas tropas em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança do Senhor. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Gente, é muita gente. Na cidade onde eu moro tem 3.000 pessoas. 10 vezes mais. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira ao lado da estrada. Estava atento, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Então o homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis, de modo que já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Durante 40 anos ele havia liderado Israel.
A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o sogro e o marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: "A glória se foi de Israel, porque a arca de Deus fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido." Depois acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." A arca em Asdod e Ecrom. 1 Samuel, capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer a Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da estátua dele. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o puseram de volta no seu lugar. Na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o corpo tinha ficado no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: "A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon." Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: "O que faremos com a arca do Deus de Israel?" Eles responderam: "Levem a arca do Deus de Israel para Gate." Então levaram a arca do Deus de Israel. Quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e idosos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar nós e ao nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: "Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo." Porque havia pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. O retorno da arca a Israel. 1 Samuel, capítulo 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram o sacerdote e adivinhos e disseram: "O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar." Eles responderam: "Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então serão curados e saberão porque a mão dele não tem se afastado de vocês." Os filisteus perguntaram: "Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe?" Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porque a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de cima de vocês, sobre os seus deuses e sobre a sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente é que deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham em uma caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês lhe enviarão como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando.
Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Se, porém, ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e quando viu a arca alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia para Ecrón. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrón. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha, sobre a qual puseram a arca do Senhor, é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Então Samuel disse a todos os israelitas: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram a Samuel: não deixes de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar baixo de Bet-Tecar, matando-os pelo caminho.
Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Além disso, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. Também houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. Todo ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos estes lugares. Contudo, sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar ao Senhor. Encerramos nossa leitura de hoje. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Agora vamos ali comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 27. Vamos? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 27 de março de 2024. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos que estão completando mais um mês de vida. Parabéns também para os aniversariantes de hoje. Hoje tem balão, tem balão, tem balão, tem balão. Feliz aniversário para o meu sobrinho Miguel Lessa. Parabéns, hoje tem balão para você, Miguel. Deus te abençoe grandemente. Ele mora em Brasília. Parabéns, hoje tem balão. Parabéns também para a Eni Lopes, lá de Guiratinga, para o Ailton Gomes, lá de Gurinhatã, para a Brasilina Brandão, lá em Mirassol, para a Silésia Helena Galvão, lá em Pirapora, foi nossa colega no Colégio Agrícola, para o Perri Ribeiro, lá em Mirassol, também para o Paulo Humberto Rocha, lá em Brasília, também foi nosso colega no Colégio Agrícola, para o Ayrton Júnior, lá em Tuiutaba, e também para o Igor Fábio, lá em Rondonópolis. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. E eu quero orar com vocês e por vocês. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por conceder mais um ano de vida aos aniversariantes desse dia 27. Também aos casais que completam mais um ano de casados neste dia. E também aos bebezinhos que completam mais um mês de vida. Também, ó Deus, quero agradecer ao Senhor pela vida do Miguel Lessa, da Eni Lopes, do Ailton Gomes, da Brasilina Brandão, da Silese Galvão, do Perri Ribeiro, do Paulo Humberto, do Ayrton Júnior e do Igor Fábio, que estão completando mais um ano de vida nesse dia 27. Querido Deus, conceda a eles muitas bênçãos sem medidas vindas de ti para eles, Pai, não só nesse dia, mas em todos os dias que o Senhor permitir que eles vivam. E nós aguardamos do Senhor, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor que sejam muitos anos de vida, muitas felicidades, muito amor, muita paz, muita harmonia, muita prosperidade, muita saúde. Em nome de Jesus, Pai. E também que aqueles que não receberam ainda, Pai, que são teus, ó Pai, que o Senhor possa entregar-lhes nesse dia de presente a salvação em Cristo Jesus. E aqueles que já te pertencem, que o Senhor possa fortalecê-los cada dia mais e mais. Querido Deus, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada aniversariante. Em nome de Jesus. Amém. É assim, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?